Olá, bem-vindos aqui ao podcast Saúde Sem Filtro, onde vamos abordar sobre medicina de maneira livre, leve e direta. Aqui vamos abordar descobertas importantes que mudaram o mundo da medicina. Então, venham conosco para o Saúde Sem Filtro. O que no passado da medicina é essencial para cuidar do presente e do futuro. A gente é aluno da Unidom Pedro, meu nome é Santana. Meu nome é Marcos. Meu nome é Val. Meu nome é Júlia. Meu nome é Joyce. E aqui é o podcast Saúde Sem Filtro. Prepare seu café, então bora tomar essa pílula do conhecimento. Sem filtro. Pessoal, quando falamos da medicina moderna, uma das pedras fundamentais é a descoberta da circulação sanguínea por William Harvey. Antes dele, as ideias de Galeno dominavam e o sangue era pensado como algo que se forma no fígado e era consumido pelo corpo, sem uma circulação definida. Harvey chegou à ideia revolucionária que o sangue ele circula em um sistema fechado e impulsionado por uma bomba, que é o coração. O que vocês acham do impacto dessa descoberta na medicina e nas épocas do decorrer e nos dias de hoje? Realmente, essa descoberta foi revolucionária e foi um divisor de águas. Eu fico imaginando como é que Harvey teve a coragem de ir contra uma teoria que já era enraizada há séculos. Ele fez isso só com cálculos simples, observações anatômicas e dissecação, que mostraram que o volume de sangue que o corpo produzia e que o coração bombeava era impossível ser produzido só pelo fígado. E a coragem que ele teve para derrubar o paradigma científico antes da nova teoria que ele conseguiu sustentar, fez a medicina evoluir muito por meio do pensamento crítico e da experimentação. Só que olhando por outro lado assim, imagina a resistência que foi para na época um cara que praticamente ninguém conhecia ter contestado um dos maiores cientistas daquela época. É quase como se fosse tipo uma heresia. Você querer colocar uma outra teoria em cima de uma teoria que já estava bem consolidada, entre aspas. Porque Galeno ele já tinha uma certa moral naquela época. Então não é só uma questão de aprendizado científico, não é só uma questão de você descobrir alguma coisa e conseguir correlacionar na ciência. É mais uma questão social. E foi exatamente essa coragem de Harvey que definiu grande parte do paradigma do processo científico. Porque imagina quantos que tentaram antes dele que foram sufocados, porque não tiveram essa mesma coragem. Eu concordo contigo, Marcos. E assim, o contexto histórico é fundamental para entendermos o impacto disso nos dias atuais, né? Então, Harvey proporcionou não só identificar a circulação, mas aí também ele abre portas para a fisiologia experimental, né? Para entender o corpo humano como um todo. E aí isso contribuiu para as abordagens médicas que a gente tem nos dias de hoje. Eu acho muito fascinante pensar que o Harvey, a partir de dissecações, ele conseguiu descobrir o volume sanguíneo. Ele salienta pra gente que a medicina ela não é só a questão de utilizar equipamentos sofisticados, e sim o ato de questionar. Porque pra gente o coração é uma bomba que bombeia o nosso sangue, mas naquela época foi algo revolucionário. Então a medicina em si, o ato de questionar o senso comum é muito importante para o desenvolvimento e revolução das ideias e do conhecimento. Exato, Val. E não podemos esquecer que a circulação do sangue também influenciou diretamente no desenvolvimento de tratamentos médicos, como a administração de medicamentos via intravenosa, o entendimento das doenças cardiovasculares e entre outros tipos de tratamento. Sem essa base, a medicina estaria presa a modelos ultrapassados, limitados à capacidade de cura e prevenção. Hoje, com tecnologias avançadas, a gente pode rastrear cada detalhe da circulação, mas isso tudo foi por causa da visão pioneira de Harvard. Sim, e outra coisa que me chama a atenção foi como Harvard ele era um cientista clínico, o que é super importante para a medicina atual. Ser clínico, não estar isoladamente no laboratório, isoladamente fazendo as pesquisas com base nos estudos, mas também dar atenção aos pacientes, tratá-los como humanos. E essa conexão entre a teoria e a prática é essencial para qualquer profissional da saúde. Só que apesar da genialidade, toda essa sacada que Harvey teve serve de alerta pra gente. A teoria dele demorou muito para ser realmente consolidada. Porque, como eu falei, não é só um processo de aprendizado e metodologia científica. É mais uma questão social, mais uma questão política. Então a gente tem que ter essa humildade, no fim das contas,
de assumir que o nosso conhecimento ele é real até que se prove o contrário. Então a gente tem que ter esse consentimento de que a ciência ela é uma coisa mutável e não uma coisa absoluta. E isso reforçar a importância, né, que a ciência é um processo contínuo. Então, sempre vão existir outras teorias. Ele deu um passo importante, deu, mas vieram outras que contribuíram para o que a gente tem nos dias de hoje. Por exemplo, a ressonância magnética, e entre outros. Eu gostaria então de salientar que a descoberta da circulação em si não é um avanço somente para o corpo humano. Ele mostra o quão é importante a gente questionar, buscar, entender outras esferas para assim ter a coragem de descobrir, ter novas descobertas em todos os campos que nos envolvem no mundo, desde a medicina e entre outras coisas. Gente, o Jenner, ele mudou o mundo da medicina quando percebeu que pessoas que tinham contato com a varíola bovina não adquiriam a varíola humana. E na época, a varíola, ela foi uma doença que exterminou muita gente, porque além das pessoas se contraírem muito fácil, elas deixavam várias pessoas mutiladas. E o que Jenner fez? Ele usou o material da varíola bovina para imunizar as pessoas, criando a primeira vacina no mundo. Foi uma mudança de paradigma incrível, porque até ali ninguém imaginava que dava para prevenir a doença antes mesmo de adquiri-la, né? E isso abriu um campo novo que se tornou a base da imunologia e da saúde pública. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês acham da importância dessa descoberta no contexto da medicina atual, né? Santana, é impressionante imaginar como uma observação tão simples que foi que as vacas elas davam uma forma mais branda da doença, levou a ideia revolucionária de prevenir as doenças através da exposição controlada de um agente infeccioso. Então, justamente, a vacinação foi uma ferramenta poderosíssima para controlar doenças que matariam muitas pessoas, como a varíola, também a poliomielite, que foram erradicadas, né? E mesmo sem a compreensão imunológica que a gente tem atualmente, Jenner, naquela época, ele conseguiu desenvolver a vacina, então isso é impressionante. E é legal fazer o comparativo também, porque naquela época, quando o Jenner descobriu, quando o Jenner teve todo esse insight na cabeça dele, era uma população que era bem mais distante do científico. Então, um cara chegar com um frasco na mão, querendo injetar algo estranho no seu corpo, não foi, obviamente, aceito isso naquela época. Toda a população teve muito atrito com essa ideia, teve muito medo. Então, aí começa, porque desde aquela época até hoje em dia a gente tem movimento anti-vacina. Porque, de fato, não é todo mundo que entende como é que funciona o mecanismo da vacina. Então, esse marco para Jenner não foi unicamente o marco da vacina. Foi mais um marco de a comunidade científica surgindo e tentando mostrar formas de apoio para a comunidade local. Então, foi toda essa questão ética, toda essa questão científica também. Com certeza, Marcos. E assim, o princípio de vacinação ele continua sendo uma base até hoje, né? E o SUS, por exemplo, ele tem um programa de imunização que é um dos maiores do mundo. E justamente isso aí contribui para que não só a mim, mas toda a comunidade, né, ela tenha uma imunidade de rebanho para a gente poder evitar, assim, várias doenças, como no passado. Assim como a Joyce falou, eu quero lembrar que a descoberta do Jenner foi importante para impulsionar o desenvolvimento do estudo da imunologia e que só no século XX foi consolidado. A partir daí a gente teve o descobrimento dos anticorpos e do sistema imunológico. Falar de vacina é lembrar que não é só um avanço técnico, ele é um fenômeno complexo, que ele permite que a gente lute contra doenças emergentes de maneira que diminuam as complicações advindas de tais doenças. E essa evolução da vacina também nos ensinou uma lição sobre persistência e paciência na ciência em si. Porque Jenner, ele pode ter dado o pontapé inicial, mas foi questão de mais de um século para que essa imunologia ela seja bem desenvolvida como a gente vê hoje. E isso nos lembra que a ciência ela não é de forma imediata, ela precisa de um processo, ela precisa errar, ela precisa ser revisada, ela precisa ter os acertos e tudo isso ser um desenvolvimento de forma que seja progredindo a cada ano que passa, né? E essas descobertas médicas, elas têm um impacto direto na vida da gente, porque elas salvam milhões de vidas das pessoas, e milhões de vidas no mundo inteiro, na verdade. E como vocês falaram da pandemia, foi um marco que a vacina conseguiu fazer com que esse avanço da Covid-19 ele regredisse e a gente voltasse ao normal, né? É verdade. E falando nisso, né, a gente tem que lembrar
de refletir sobre a responsabilidade dos profissionais de saúde, dos médicos, enfermeiros, de serem porta-vozes da ciência e da verdade. A gente precisa estar preparado para educar, dialogar, para enfrentar mitos e fake news. A vacinação, ela não é só uma questão técnica, ela é uma questão social e ética também. Exatamente. E isso daqui foi um marco muito insano na história da medicina, porque marcou a gente começar a olhar para os tratamentos como uma forma de prioridade. Não só você deixar para tratar quando você está doente, mas antes de você sequer ter contato com a doença, você já tem um tratamento. Isso daí vem com campanhas de vacinações absurdas que a gente tem hoje em dia, até a questão do Covid-19 que foi erradicada exatamente por esse processo. A gente tem campanhas de controle de doenças crônicas. Então isso foi um marco histórico na forma como a gente enxerga a medicina pública como um todo. E por último, né, eu reforço que a vacinação ela foi símbolo da ciência, né, do poder da ciência. E assim, ela une tanto pesquisas como tecnologias e inovações, unidas num único só objetivo, né, que é proteger vidas. Então, o desafio nosso hoje é garantir que as pessoas elas tenham acesso a essa vacinação, né, e que a desigualdade elas não atinjam a população e que todo mundo consiga atingir a vacinação. E só para fechar esse tema, o que é que a gente tem com isso? A gente observa que uma simples ideia, um ato de criar uma vacina, mostra que ela é muito importante até os dias de hoje. Ela previne doenças, ela nos ajuda a combater outras doenças e assim o nosso bem-estar, mostrando que a medicina ela não é só a busca por uma ciência exata, uma conversa, ela é um ato de amor e de cuidado com o próximo. Quando Alexander Fleming ele descobriu por um acaso o poder da penicilina em 1928, ele meio que não tinha ideia, ele estava inaugurando assim, um novo marco, uma nova revolução na medicina. E até então, infecções comuns, como pneumonia, tuberculose, sífilis, elas podiam matar a gente rapidamente. E o cenário dos hospitais era de puro desespero, porque cirurgias bem-sucedidas eram arruinadas por causa de bactérias, de infecções pós-operatórias simples, que poderiam ser resolvidas se existisse uma arma, vamos dizer assim, né? E a chegada da penicilina foi justamente essa arma. Ela trouxe uma esperança que virou o jogo de todo o sistema dos hospitais, né? E pela primeira vez a humanidade ela teve essa arma, que foi eficiente para combater qualquer tipo de bactéria. Pois é, e o que me fascina mais nessa história, Santana, é o papel do acesso aliado à observação científica. Por quê? O que aconteceu? Fleming, ele percebeu que a bactéria ela não crescia ao redor do fungo contaminante. E ele percebeu isso por conta de uma placa que ele tinha deixado de lado e por conta dele ter deixado ali vários dias, essa placa que era para crescer a bactéria, né, acabou sendo contaminado pelo fungo e quando o fungo cresceu, a bactéria ela não se desenvolveu. Então, a partir daí, a partir dessa pesquisa, dessa observação, que com esses dados conseguiram criar os antibióticos. E aí você pensa, o que aconteceria se Fleming simplesmente tivesse jogado aquela placa fora, se ele não tivesse parado para se perguntar o porquê? Por que a bactéria não cresceu ao redor do fungo? Então, toda essa inovação científica veio de uma indagação, né? Isso é incrível. Perfeitamente. E tanto o impacto da penicilina foi tão forte que na Segunda Guerra Mundial ela foi produzida em massa. Muitas pessoas do fronte foram salvas exatamente por culpa da penicilina, porque lá dentro era terra de ninguém. Eles tinham contato com absolutamente tudo que não prestava, era urina de rato, coisas completamente que mudariam a história da guerra. A penicilina conseguiu salvar esses soldados. Isso daí foi um marco para a medicina, porque é como o Santana havia falado, agora a gente tinha uma arma para conseguir combater diretamente doenças que a gente nunca pensaria que a gente podia combater de frente. Então isso não só mudou a expectativa de como a gente olha para no caso, os sistemas de fármacos hoje em dia, drogas para sendo feitas em massa, para auxiliar ainda mais a penicilina, não ter só ela em circulação, mas agora a gente também tem um sistema completamente novo, uma forma de encarar a medicina de uma forma completamente diferente. Então isso foi um marco extremamente importante, foi o que marcou essa virada de chave. E assim, Marcos, ao mesmo tempo a gente enfrenta uma série de desafios, né? Que é a questão do uso indiscriminado de antibióticos. E aí, com isso, as pessoas elas não têm essa consciência e aí acabam usando o antibiótico de forma indevida. E com isso está gerando a superbactérias, né? E aí elas estão ficando cada vez mais resistentes e difíceis de ser combatidas. E a OMS ela já classificou isso como uma das maiores ameaças globais da saúde pública, justamente por conta
que as pessoas elas não têm essa noção do uso indiscriminado. Exatamente. Então, a partir do uso consciente de antibióticos, através da orientação médica, a gente observa também que a penicilina ela foi um marco realmente na virada da ciência, e aí a gente teve a ideia e permanece a ideia de que a partir daí, com a penicilina, foi possível combater a morte com a ciência. Então a gente, como estudantes de medicina e futuros médicos, temos o papel e a missão de levar a sabedoria, a inovação, a ética a outras pessoas, ou seja, passar o conhecimento acerca da ciência como um papel importante para a regulação e implementação da saúde no nosso dia a dia. E como a gente já tinha falado nos outros tópicos, meio que a penicilina ela foi um marco muito importante, né? Só que justamente pelo que você disse, que Fleming teve a paciência de esperar e se perguntar o porquê, que foi o marco inicial para o desenvolvimento da penicilina. Porque a penicilina ela não foi imediatamente criada por ele. Ela só virou antibiótico anos depois com o trabalho de Florey e de Shane, que foi um ponto de partida para esse olhar mais atento sobre tudo, sobre bactérias, sobre tudo isso. Isso na época, quando saiu, aumentou a expectativa de vida de absolutamente todo o planeta, porque agora a gente tem uma forma de combater o que mais matava. A gente tem forma de tratamento de pneumonia e diversas outras doenças que são doenças causadas por bactéria. Então aumentou a expectativa de vida de todo mundo e foi exatamente um dos marcos mais importantes. Até hoje é lembrado, até hoje a gente estuda isso, porque realmente foi de extrema importância para o nosso desenvolvimento. Então, para concluir nosso pensamento, a penicilina nos acompanha como sabedoria e como responsabilidade. Chegamos ao fim dessa jornada pelas descobertas que transformaram a medicina. Foi inspirador ouvir cada um de vocês e o que é a opinião de cada um de vocês sobre cada tópico, né? E acima de tudo, uma expressão de cuidado que vocês tiveram para desenvolver esse assunto. Cada descoberta que a gente discutiu aqui, da vacinação até a descoberta dos antibióticos, eles representam um esforço humano que alivia que não só desenvolve essa ciência, mas também alivia a dor do próximo, com uma empatia, solidariedade. Então, lembrar que a ciência ela não é só um conhecimento, e sim a empatia e o cuidado com o próximo. Nós somos estudantes de medicina do primeiro semestre da Unidom Pedro e esse foi o nosso podcast Saúde Sem Filtro. Foi um prazer estar aqui com vocês. Viva a ciência e viva a saúde! Viva!